O que entra e o que não entra na partilha de bens quando o casal é casado pelo regime da comunhão parcial. Meu nome é Cíntia de Saldares, eu sou advogada especialista em divórcio e inventário e hoje eu vou te contar um pouquinho de como funciona a partilha de bens dentro de um casamento ou de uma união estável regida pela comunhão parcial. Esse é o regime mais comum no Brasil, então se tu não fez um pacto antinupcial, muito provavelmente esse seja o teu regime de casamento. Primeiro, uma explicação bem simples. No regime da comunhão parcial de bens, tudo que foi constituído durante o período da união, durante o período do casamento, deve ser partilhado. O que cada um já tinha antes de casar, já tinha antes desse relacionamento, é individual e, em regra, não vai entrar na partilha. Para a gente ser mais objetivo, eu vou dar exemplos aqui. Então vamos lá. O que entra na partilha de bens? Todos os bens que foram adquiridos durante a constância da união, como eu já falei, mesmo que estejam em nome só de uma das partes. Por exemplo, casa, apartamento, carro, terreno, móveis, eletrodomésticos, empresas que foram abertas durante a constância da união, investimentos, aplicações, poupança e saldo da conta corrente que foi formado durante o casamento. Rendimentos e frutos de bens como aluguel de apartamento, mesmo que seja apartamento de um, só dos dois, o aluguel que foi recebido durante o período em que estavam casados entra na partilha de bens. Lucros das empresas, dividendos das empresas, mesmo que seja uma empresa que tenha sido constituída antes do casamento, todos esses lucros, esses dividendos que foram obtidos durante a união são partilháveis. Benfeitorias feitas em bens particulares durante a constância do casamento. Por exemplo, tu tinha uma casa antes de casar, vocês reformaram essa casa, reformaram a cozinha, fizeram uma piscina e essa casa teve uma valorização, obviamente. Todas essas benfeitorias devem ser partilhadas, quer dizer, a outra parte que não é a proprietária do imóvel deve ser indenizada na metade do que foi investido naquela benfeitoria, naquela reforma da casa. Bens adquiridos por fato eventual, loteria, raspadinha, prêmios, tudo que foi por sorte, que foi prêmio, também entra na partilha. Agora, o que não entra na partilha? Bens que cada um já possuía antes do casamento, como eu falei. Aí entra tudo: casa, apartamento, carro, dinheiro em conta, poupança, dinheiro em aplicação. Tudo que a pessoa tinha até o momento em que ela se casou, não vai entrar na partilha de bens em regra. Herança ou doação recebida por um dos cônjuges. Então, se teu pai faleceu, se tua mãe faleceu e tu recebeu a herança, essa herança, mesmo que recebida durante a constância do casamento, não deve ser partilhada. A mesma coisa é com doação. Teu tio te doou um apartamento, tua tia te deu um carro, isso não vai ser partilhado. Obviamente que precisa tomar cuidado para que essa doação tenha sido feita para um só dos cônjuges, né? Porque se for feita para os dois, obviamente precisa ser dividida ali no momento da separação. Bens subrogados. Os bens subrogados, não se assusta com o nome, são aqueles bens que foram substituídos por outros. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma casa de 100 mil reais antes de me casar, eu me casei, vendi essa casa de 100 mil reais para adquirir uma casa de 300 mil reais com o meu cônjuge. Esses 100 mil reais que eu aloquei de um bem que já era meu está subrogado, ou seja, está no lugar daquele bem antigo. E esse valor, esses 100 mil dos 300, não devem ser partilhados. O que vai ser partilhado vai ser só os 200 mil reais dividido por 2, obviamente, desde que comprovado. Cabe a quem alega a subrogação comprovar, por isso é muito importante ter a documentação, contratar um advogado, consultar um advogado para se prevenir. Provento de trabalho pessoal, em regra, salário, todo lucro obtido pelo trabalho pessoal de alguém não entra na partilha. Dívidas anteriores ao casamento, elas também não devem ser partilhadas. As dívidas constituídas durante o casamento, sim, mas as que já eram da pessoa antes dela se casar não entram na partilha de bens. Indenização por dano moral ou pensões alimentícias. Esses valores obtidos por uma ação indenizatória por dano moral ou uma pensão alimentícia que se acumulou ali numa conta poupança, por exemplo. Casos especiais e cuidados bem importantes que tu precisa ter. Prova é tudo. Dentro de um divórcio deve se provar cada fato que se alega. Então eu preciso estar munida de documentos, eu preciso ter provas, eu preciso conseguir conduzir um processo para ao final dele demonstrar que aquilo que eu estou alegando que entra ou que eu estou alegando que não entra é de fato verdade. União estável. Em regra, vale a mesma coisa. Relações onde se tem uma união estável também devem obedecer a essa mesma regra da separação da partilha de bens para o casamento dentro do regime da comunhão parcial. Valorização de bem particular. Esse é um ponto bem delicado, porque entende-se que se eu tinha um bem particular antes de me casar, em regra, ele não vai entrar na separação, lá na partilha de bens da separação. Acontece que, em alguns casos, onde houve uma grande valorização daquele bem em comum esforço, ou seja, ambos se esforçaram, ambos se aplicaram, ambos se empenharam em fazer com que aquele bem recebesse uma valorização, e lá ao final da relação aquele bem está valendo muito mais, pode ser o caso de uma indenização aí. Um advogado especialista vai conseguir te dizer, vai conseguir analisar o caso correto, mas é possível sim que esse bem, embora bem particular, entre ali numa eventual partilha para fins de indenizar o outro pela valorização.
Resumindo bem o vídeo de hoje, bens que são adquiridos durante a constância do relacionamento entram na partilha e bens particulares que já eram teus antes do casamento não entram na partilha. Heranças e doações também não vão entrar. Se tu tá passando por um divórcio ou quer se prevenir para entrar em um processo de divórcio, consulta um advogado especialista. Eu vou deixar aqui embaixo o contato do nosso escritório e qualquer dúvida que tu tiver, pode entrar em contato conosco que vai ser um prazer te ajudar.